Olá, nós vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre a Páscoa com Jesus. Hoje, observando o que ocorreu na vida de Jesus Cristo na quinta-feira de Páscoa. E aquela quinta-feira foi muito agitada, irmãos. Vamos aqui elencar item por item daquilo que ocorreu naquela quinta-feira da semana de Páscoa. Bom, na quinta-feira, Jesus Cristo vai celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ele aponta um lugar que ele diz que é um cenáculo, lá é um lugar já preparado, todo mobiliado, e ali ele começa a celebrar a ceia, a Páscoa com os discípulos. Ele também celebra e institui, irmãos, a ceia do Senhor. Foi a primeira celebração da ceia. Ocorre também naquela quinta-feira de Páscoa. Ainda na quinta-feira, Jesus Cristo lava os pés dos discípulos. Ainda na quinta-feira, ele chama Pedro para uma conversa no meio do grupo e fala sobre que Pedro iria negá-lo naquela mesma noite. E Pedro diz, não, eu jamais, eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte. Os outros discípulos também dizem a mesma coisa. Isso ocorre na quinta-feira. Ainda na quinta-feira, Jesus consola o coração dos discípulos, não é? E os discípulos estavam entristecidos, isso é narrado por João no capítulo 14, eles estavam entristecidos por aquilo que Jesus estava falando. Então Jesus começa a confortar o coração dos discípulos naquele texto, quando lá no João 14 ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Naquela sequência que começa no capítulo 14 e termina com o capítulo 17, na oração sacerdotal de Cristo. Ainda na quinta-feira, Jesus vai com os seus discípulos para o monte do Getsemane orar. Ali ainda ocorre a prisão de Jesus, ele é levado ao sinédrio na quinta-feira, e naquela mesma noite, fechando aquela quinta-feira de Páscoa, Pedro nega a Jesus. Desses episódios, irmãos, aliás, puxa, que quinta-feira, não, irmãos, desses episódios todos, eu estou separando aqui para a nossa reflexão, nessa quinta-feira da Páscoa com Jesus, a passagem que narra Jesus no Getsemane com os discípulos. E essa narrativa encontra-se em Marcos, capítulo de número 14, a partir do verso 32, eu chamo a sua atenção para a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim, então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Na nossa reflexão de hoje, irmãos, sobre a quinta-feira de Páscoa com Jesus, nós queremos aprender algumas lições que Jesus deixou para os seus discípulos e para toda a sua igreja. Jesus nos ensina a enfrentar os tempos de aflição. Esse é o tema da nossa reflexão na quinta-feira de Páscoa, enfrentando tempos de aflição. Aqueles dias, irmãos, como nós estamos estudando, os irmãos estão acompanhando, foram dias terríveis, dias de muita angústia para o Senhor Jesus Cristo. Após a celebração da ceia, ele chama os três discípulos, Pedro, Tiago e João, e eles seguem para o jardim do Getsemane, que fica dentro do Monte das Oliveiras. É um jardim no Monte das Oliveiras, e ali ele quer fazer uma reunião de oração porque ele está aflito. Ele mesmo diz, a minha alma está profundamente triste e angustiada
até a morte. Queremos aprender, irmãos, como Jesus suportou aqueles dias, como ele suportou aquelas aflições, onde e como ele buscou e encontrou forças para aceitar aquela situação. Vamos aprender com Jesus, irmãos, a enfrentar os tempos de aflição. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, é que a oração é a mais eficaz atitude para se enfrentar tempos de aflição. A oração é a mais eficaz atitude para se enfrentar tempos de aflição. O texto de Jesus, a palavra de Jesus disse: ficai aqui e vigiai comigo. Jesus está tomado pela angústia. Qual é a atitude que ele toma? A primeira atitude que ele toma é reunir um grupo. E esse grupo não vai conversar, esse grupo vai orar, esse grupo vai se apresentar diante de Deus. Na angústia, irmãos, o coração aflito encontra forças somente em Deus, através da oração. Somente de Deus vem essa força. A força e capacidade necessárias para avançar nas dificuldades não estão em nós. Não estão na nossa expertise, na nossa experiência, mas estão à nossa disposição à medida em que pedimos socorro junto ao trono de Deus. Jesus busca a presença de Deus em oração, pois ele encontrava-se entristecido e angustiado. Então a primeira lição que nós aprendemos para enfrentar os tempos de aflição é tomarmos a consciência de que a oração é a mais eficaz atitude para que enfrentemos os tempos de aflição. A segunda lição que nós aprendemos, irmãos, sobre enfrentar os tempos de aflição é saber que a oração nos leva a conhecer a vontade de Deus. A oração nos leva a conhecer a vontade de Deus. No meio da sua oração, Jesus Cristo diz assim: Pai, tu podes todas as coisas, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Irmãos, mais importante do que expressar a nossa vontade ao Senhor é desejar a vontade do Senhor para nós. Isso é muito mais importante. Jesus, ele manifesta a sua vontade pessoal ao Pai, ao mesmo tempo em que se submete à sua vontade soberana. A vontade de Deus, irmãos, a Bíblia nos revela que ela é boa, perfeita e agradável, além de glorificar o Criador e beneficiar grandemente todo aquele a que a ela se submete. Nesse ponto nós estamos aprendendo que a oração nos ensina a conhecer a vontade do Pai. Jesus Cristo nos ensina uma terceira lição sobre como enfrentar esses momentos de aflição. A terceira lição que nós aprendemos, irmãos, é que a busca pela vontade de Deus nos leva a perseverar em oração. A busca pela vontade de Deus nos leva a perseverar em oração. O texto nos diz que Jesus Cristo volta a orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Por que Jesus volta a orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras? Porque esse processo de conhecer a vontade de Deus pode parecer lento ou de difícil compreensão e, pior ainda, de difícil aceitação. Porém, proporciona, irmãos, mais dependência e busca da face do Senhor. Observe bem que até para Jesus estava sendo difícil enfrentar aquela aflição. Até lá, irmãos, até que entendamos a vontade de Deus, a nossa postura deve ser de continuar em oração, sem esmorecer. Enquanto oramos, descansamos. Enquanto descansamos, o Senhor continua trabalhando. Jesus deixa o exemplo de busca contínua e incessante para que nós imitemos os seus passos. John Bunyan, autor do livro do best-seller mundial O Peregrino, ele escreveu: Você pode fazer mais do que orar depois de que tiver orado, mas não pode fazer mais do que orar se ainda não tiver orado. Uma quarta lição que nós aprendemos sobre como enfrentar os tempos de aflição, irmãos, é sabermos que a oração é eficaz no combate ao pecado.
A oração é eficaz no combate ao pecado. Jesus Cristo volta-se para os discípulos e fala assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós bem sabemos, irmãos, que a tentação em si mesma não é pecado. A oração nos permite perceber as artimanhas do inimigo em tentar nos atingir, em tentar nos derrubar e, sobretudo, tentar nos destruir. A oração nos deixa atentos a tudo e a todos. Orar, irmãos, é estar ao mesmo tempo em posição de ataque e defesa. Jesus está preocupado com a falta de vigilância dos discípulos, porque eles não sabem o que está para acontecer. A oração é a arma mais eficaz no combate ao pecado. A quinta e última lição que nós queremos abordar nessa reflexão da quinta-feira de Páscoa com Jesus, irmãos, é que a oração nos leva a deixar Deus agir. A oração nos leva a deixar Deus agir. O texto diz: levantemo-nos, vamos embora, eis que é chegada a hora. Jesus fez tudo o que estava ao seu alcance. Jesus Cristo fez tudo o que lhe era possível fazer. Ele buscou, ele clamou, ele pediu. Agora era o momento da entrega. Ele sabia o que estava para lhe ocorrer. Através desse momento de oração, através desse período de oração, o Senhor entendeu o que estava por vir. E estava preparado agora, depois desse momento de oração, para o que estava para acontecer. Orar, irmãos, nos ensina que Deus tem nossas vidas em suas mãos e que Ele estará conosco em cada passo da nossa jornada, mesmo nos mares mais bravios ou pelo vale da sombra e da morte. Concluindo a nossa reflexão nessa quinta-feira de Páscoa com Jesus, irmãos, estamos aprendendo hoje, irmãos, que a melhor maneira de enfrentarmos tempos de aflição é a oração. Pois a oração é a mais eficaz das atitudes. Ela nos leva a conhecer a vontade de Deus, a perseverar em oração e a combater o pecado em nossas vidas, além de nos levar a uma vida de consagração e submissão ao Senhor. No livro dos Salmos, no seu capítulo 143, versos 10 e 11, o salmista escreveu: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, e tira da tribulação a minha alma. Ainda no Salmo 85, verso de número 11, o salmista diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. E ainda no Salmo 85, verso 8, ele diz: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Quinta-feira de Páscoa com Jesus. Ele nos ensina a enfrentar os tempos de aflição. Você gostou dessa mensagem? Você gostou desse vídeo? Você se sentiu edificado, tocado? Você aprendeu coisas novas hoje? Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com os seus contatos. Porque assim como você foi alcançado e edificado, outras pessoas também serão. Multiplique, plante essa semente, divulgue essa palavra, e eu também lhe peço para você visitar o nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana da Bela Vista, na cidade de São Paulo. Multiplique essa mensagem. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Um abraço.